teu nome? Meu nome é Murilo, Idade? 17 anos. E que série estuda? Terceiro do ensino médio no período noturno do Colégio Benjamin. E como funciona o transporte? O transporte no interior é feito por ônibus e nos bairros aqui de cidade por van ou micro-ônibus. Tem muitos alunos na turma? Na minha turma tem 8, devido ao fato de ser no período noturno e o pessoal trabalhar, Como é dividido a turma? por série. E como os professores são tratados hoje em dia? Eu acho que comparado antigamente tem muita falta de respeito por parte dos alunos, enfim. E como os alunos são tratados? Eu acho que melhorou, assim, digamos, até os alunos são protegidos por lei e eles são punidos de outra forma, não mais como antigamente, que era por que eles eram agredidos, enfim, pelo professor. E como os alunos são punidos hoje em dia? Com advertência, suspensão e, em últimos casos, expulsão. Como são as provas hoje em dia? As provas são questões, às vezes pode ser de assinalar ou descritivas. E como é o ensino? O ensino ele é teórico, na maioria das vezes, e depois é feito atividades, exercícios de avaliação, provas, trabalhos. E quais são os lanches oferecidos hoje? Bom, eles são montados por uma nutricionista, de um cardápio balanceado e saudável para suprir as necessidades dos alunos. E, na tua opinião, as pessoas terminam os estudos hoje em dia? Eu creio que a grande maioria, sim. É possível parar de estudar hoje? Até os 18 anos, não. Daí, após a pessoa completar 18 anos, ela tem a opção de continuar estudando ou não. E você pensa em fazer faculdade e não parar os estudos? Sim, porque eu acho que para ter uma vida estável e conseguir um bom emprego futuramente, eu preciso de uma formação superior. E como você acha que será a educação no futuro? Bom, acho que se o governo investir bastante na parte da educação, eu acho que a educação vai ser muito boa, tende a melhorar, mas, como eu falei, o governo tem que ter investimento e vai ser também bastante tecnológico, muito mais do que hoje em dia. E você acha que a educação dos seus avós e dos seus pais mudou muito para a sua de hoje? Eu acho que mudou porque até a gente ouve eles falar, eles contar, né, como era na época deles, e acho que a qualidade melhorou muito, as oportunidades também melhoraram muito. Obrigada. De nada. Seu nome? Paula, Sua idade? 43. Havia transporte antigamente? Onde que eu ia na escola não tinha. Vocês tinham que ir de a pé quantos quilômetros? Dava 4 quilômetros. Nossa. Como... Pode continuar. Tinha muitos alunos nas turmas? Tinha uns perto de 30. Como eles eram divididos? Era a primeira, segunda, terceira e quarta série. Sério. Como os professores eram tratados? Com mais respeito, acho, do que hoje. E como os alunos eram tratados? Se não respeitava, ia apanhar. Diferente de hoje, né? Diferente. O que tinha de lanche no intervalo? Pouca coisa. E Vocês tinham que levar ou tinha lá também? A maioria tinha que levar. Tinha que levar. Às vezes, daí quando tinha aquela sopão lá, daí tinha que lavar a panela ainda. era feita do que a sopa? Nada, velho. Carne seca e... Tu adorava. não. Como era o ensino? Acho que era bom, pra época eu acho que era bom. É bom. Como os alunos eram castigados? Na base da areguada, na minha sala tem um pé de pêssego aqui, Eles também faziam a gente você se ajoelhar no milho? às vezes. E você já foi punida? Eu não, porque eu obedeci. Como eram as provas? Baseada no que o cara estudava durante... Conhece alguém que terminou o estudo naquela época? Não, Não? Você parou de estudar por qual motivo? tinha que ajudar na roça. E também porque eu não gostava da escola, menino. Não, é que gostava, Gostava, mas tinha que mas ajudar. tinha que ajudar em casa. Como que você acha que será a educação no futuro? A parte dos professores acho que vai ficar difícil. Porque você acha que os alunos eles não estão respeitando mais como deviam? É isso aí. Isso aí? Muito obrigada, então.
Né? Tem a segunda série, Samuel Tomazoni, a mãe do Eu não tenho essa Não tem turma. aula? Não. Maravilhoso. Ficou bom, né? Pode começar depois. Não quer, corta aí, edita, sim, né? a gente Tira corta, esse é, pedaço. divide. Ou deixa assim, isso faz parte Erros de gravação. da escola. Informação. Como que, com base nisso, você acha que a educação do futuro vai melhorar, vai piorar? Como que você Até acha por causa das tecnologias, né? isso? Sim, então, da mesma maneira que a sociedade mudou e a escola não acompanhou, eu sou um pouco cético em pensar que a instituição escolar vá acompanhar isso como proposta, né? Mas a ONU tem um relatório que chama Jacques Delors, que é da educação para o terceiro milênio ou do século XXI, que coloca lá os saberes necessários para o professor e para o estudante, né? O que seria? O WhatsApp, as tecnologias de comunicação e informação, as TCI, elas estão revolucionando, né, a educação. Vamos pensar assim, uma vez, para se preparar bem para uma prova, você precisava procurar um pré-vestibular e fazer... Cara, tem um canal que eu não sei nem se é pago ou não, que chama Descomplica. Tá? Tem um monte de vídeo ali. Né? Aí, vamos pensar, eu sou o professor, eu tenho o livro, você é o aluno, não tem, eu passo a matéria no quadro e você copia. Isso aí demanda um tempo. Né? Você adquiriu a informação, a gente não discutiu, não debateu, não conversou. Eu não sei que entendimento você teve da informação que foi passada, né? E a gente consumiu o tempo da aula para você acessar a informação. Aí veio o livro para todo mundo, o governo distribui livro didático, né? Seria muito mais barato hoje o governo comprar um smartphone bom para cada aluno e colocar a informação dentro dele, né? Que você poderia acessar em tempo real em qualquer lugar, porque... Ia chamar mais atenção também. Sim, sim. A minha caixa de e-mail, que deixou de existir faz uns 2 anos, era POP, P-O-P. Você não conhece, ninguém tinha essa caixa. O POP foi o primeiro e-mail gratuito. Sim, em 95, quando eu estava na Universidade Federal de Pelotas estudando agronomia, só tinha internet nas universidades. Para você ter uma caixa de e-mail, tinha que pegar um boleto, imprimir, ir no banco, pagar, eles liberavam acesso e aí tu tinha correio eletrônico. Daí surgiu a POP, que era a primeira caixa, o primeiro correio eletrônico gratuito. Tá? No futuro a internet vai ser gratuita. A publicidade vai pagar. As empresas que anunciam vão... Bom, nunca foi tão barato. Né? Então, se você ampliar a escala, a própria questão de não precisar mais um meio físico para armazenar, né, no teu gadget, né? Você armazena na nuvem, olha que louco, né? Em algum lugar do planeta deve ter, parece que são 9 provedores, né, que tem no mundo aí, que armazenam esse absurdo de informação. Até porque é um absurdo de informação repetida. Eu gosto dessa ideia de compartilhamento, né? Tá. Mas imagina você que quando o aluno teve acesso aos livros, uma boa parte dos professores continuavam escrevendo no quadro para o cara copiar aquilo que ele tem no livro, né? Isso é uma maneira de prender a atenção, é uma maneira... Eu nunca medi, mas intuitivamente me parece que não é o mais importante, né? Se os alunos todos tivessem notebook, eu ia escrever no quadro para eles digitar, né? Eu copio do meu notebook no quadro, mando o cara digitar e diz, pô, passa por e-mail, liga o Bluetooth aí, professor, distribui esse troço, né? Vamos pegar uma conta do Gmail, botar no Drive e espalhar para todo mundo, né? Daí eu espalho aquilo que eu tenho e tu espalha os arquivos que você tem sobre aquele assunto. Depois a gente discute para ver o que vale e o que não vale. Se tá, e para que serve o professor? Senhora, porque eu tenho 3.800 horas de formação superior de geografia, eu estou mais apto a julgar se a informação procede ou não, se o conteúdo é adequado ou não, do que você que ainda está em processo de formação, né? A gente perde muito tempo registrando informação. Isso, do que
obtendo elas, né? Porque a gente Ou faz o que... descobrindo para que serve, ou mesmo porque as pessoas apreendem coisas diferentes do mesmo assunto numa mesma aula. Entendimentos diversos e aplicações, sim, diversas. Então, o que vai ser? Eu penso que a escola como instituição vai se manter pela própria questão de legislação, né? A população vive mais dessa questão do mundo do trabalho, né? Você vai trabalhar só depois dos 18 anos, a creche não aceita a gente da idade de vocês, né? É só até os 4 anos. Então, como espaço de permanência, de convivência, sim. Eu não sei se a sala de aula vai ser assim. Eu não sei, assim, desde o tamanho até a disposição da carteira, da mobília, do quadro. Eu não sei se o quadro vai continuar assim. Eu gostei que esse aqui é menor, dá uma ideia de... aqui eu vou marcar um link para você procurar, né? que também poderia mandar direto para um grupo, né? Sim, já corta o caminho aqui. E tem alguns sinais de que vai ser diferente e que já começou, né? Por exemplo, aqui no Benjamin agora tem um ensino médio integral em tempo integral. A educação integral, que não envolve só o desempenho dos saberes escolares, mas sim aquelas habilidades socioemocionais que estão descritas ali, que é responsabilidade, trabalho em grupo, abertura para o novo, autonomia, etc. Que o Senai também trabalha, porque tem a mesma fonte, o Instituto Ayrton Senna. O pessoal está vindo para cá para passar o dia todo. Então, o que tem de diferente da tua escola? Eles têm 2 aulas de cada matéria, com exceção de matemática e português, que tem 7 aulas cada uma por semana. Tem 7 períodos que é de estudo orientado. As tarefas daqui você não leva, o tema de casa não é para fazer em casa. Tu tem um tempo aqui, isso. Daí tem uma sala lá em cima, que a turma, né, vai ocupar para fazer as tarefas. Nem todo mundo vai fazer a mesma tarefa. O cara que vai se organizar no tempo diz, bom, isso aqui para mim é mais difícil, eu vou começar já hoje, esse outro aqui eu tenho facilidade, eu deixo para quando chegar mais perto. Ele organiza. Tem normalmente 3 ou 4. Pode gerar um problema, porque esse cara aí vai ficar sem trabalho e para conseguir se inserir ele vai precisar desenvolver outras habilidades, né? Automação não gera um desemprego quantitativo, porque alguém tem que dar manutenção na máquina, alguém tem que desenvolver a máquina. No início da automação precisava uma pessoa para operar a máquina. Hoje tem um software que opera, né? A Google está desenvolvendo inteligência artificial, que é um troço assustador. Tem uma coisa que eu estou tentando entender e não estou alcançando, que chama computador quântico, mas é para ser uma revolução maior do que a era dos PCs ou dos smartphones, né? Em velocidade de processamento de dados, em conexões, etc. Eu imagino uma diminuição da população mundial, um uso cada vez maior de energias alternativas e o que vai se tornar a educação. Você não vai precisar decorar a data da proclamação da República. Você vai ter essa informação disponível em tempo real quando você precisar. Nós vamos ter que aprender de verdade a conviver. A gente vai ser substituído por máquinas, praticamente. Que vai ser bem legal. A gente vai poder desenvolver as artes, pensar no sentido da vida, descobrir por que a gente existe. E todas essas coisas que a gente não pensa porque está ocupado demais fazendo coisas que não tem muito sentido para quem vai morrer. É verdade. O dia mais importante Agora, claro, da minha vida foi vamos quando pensar que se as máquinas têm um dono, um proprietário, o trabalho realizado ou a riqueza produzida pelo trabalho dessas máquinas é propriedade do dono. E os outros daí vivem de quê? Nós temos esses ajustes. Por isso que eu acho que aponta muito mais por uma condição de sociabilidade, de aprender a ser, a fazer e a conviver, do que propriamente de você ter informações ou armazenar dados, né? Ter capacidade de memória. Tem áreas de criatividade assim que estão em expansão, né?
As empresas investem hoje, estão chamando de coaching, essa habilidade de ser, de fazer, de conviver. Então, planejamento de marketing individual, desenvolvimento de ti mesmo. Né? Essas inteligências interpessoais e intrapessoal, né? A empatia, isso de conseguir se colocar no lugar do outro e de saber quem você é para não sofrer influência negativa dos outros, deveria ser o foco da educação. Como sistema, assim, tá bem descrito no relatório Jacques Delors, esse da ONU. E a gente tem uma desigualdade enorme, né, entre uma vanguarda, que é o modelo finlandês, e os países que ainda não resolveram a fome, por exemplo. Né? O professor acha que todas as pessoas deveriam fazer terapia para se conhecer? Não, é que a forma como a sociedade está organizada nos adoece, né? Porque antes as pessoas houve um momento da história em que as pessoas se conheciam, ou por ter autoestima, eu sou capaz de, né? As necessidades cotidianas forjaram ele com a capacidade dele se orgulha disso, né? O teu avô contando que construiu a casa com as próprias mãos. Nossa, tinha um serrote, um vai e vem, não sei o quê. Que ele sabe quem ele é o cara que não se abala, né? Agora pensa nas necessidades do ser humano, sim, de sobrevivência: moradia, alimentação e vestuário. Qual das três você é capaz de produzir? O alimento. É mesmo. Sabe plantar, no caso. É. Ou sabe tirar a pizza do freezer e botar no micro-ondas. Isso não é Então, uma né? produção. Tá pensando num sentido mais amplo, né? Sim, e não precisa. Tá? A era industrial fez com que praticamente tudo que a gente usa seja produzido por uma indústria. E isso não te torna mais ou menos humano. Não. Mas o que é um ser humano? De novo, aprender a ser. O que somos nós? O que é você? Eu gosto da ideia a filosofia africana do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Não existem vencedores. Se alguém perdeu, fomos nós. A seleção uruguaia chegou no Uruguai 3 horas da madrugada e tinha mais de 1000 torcedores no aeroporto esperando para aplaudir eles chegarem. A seleção brasileira voltou para casa e o Neymar virou meme na internet, né? As festas juninas, olha o Neymar, pessoal. Né? Então, a sociedade... Não, deitava no chão a quadrilha, né? Olha o Neymar. Quer dizer... Sim, as sociedades têm concepções diferentes e se encaminham, mas o que é ser humano? Para dizer, isso é desumano. Quando o pessoal diz, o fulano passa fome, está passando fome, daí se diz, é desumano. Será que é? Porque outras espécies só passam fome quando tem escassez de alimento, né? Nós temos abundância e tem gente com fome. Isso é a nossa espécie, né? Então a fome é humana, né? Porque os outros animais não têm. Tem uma frase que diz que os 2 dias mais importantes das nossas vidas foi quando a gente nasceu e quando a gente descobre o porquê disso. Então, daí vamos pensar, a minha mãe viveu um problema, assim, ela nasceu, daí enquanto ela descobria porque nascia, tinha que ir sobrevivendo, e foi uma sobrevivência difícil, né? Tá, aí ela descobriu por que nasceu quando foi mãe, eu desconfio disso, tá? Porque quando eu saí de casa, a minha mãe desenvolveu depressão e começou a tomar remédio. Mas eu existo para ser professor. E quando eu me aposento, eu tenho que tomar medicação porque está surtado. Como se tu não fosse mais... A tua existência não fosse mais necessária porque você não é produtivo. E eu fico pensando na substituição do trabalho humano por máquinas. E eu não estou falando só da automação da linha de produção da Faqueadas, comprou a máquina da Alemanha ali para substituir 30 funcionários. Eu estou falando da substituição do professor, por exemplo, né? Porque o EAD, ele não vai ser, ele já é. Não tem mais curso de formação de professor presencial. Então, antes você tinha 30 mil alunos, eram 1000 professores. Agora você tem 30 mil alunos, é um professor transmitindo de um estúdio, não sei de onde, a videoaula para 1000 salas, ou sei lá quantas 1000 salas. Será que vai ter ainda sala? Né?
pode deixar em casa, no teu smartphone, não precisa nem do computador. Fica bem de Então, boa. Isso. Essa aula não vai ser assim. Tá, mas se a aula presencial não for assim, então ela pode ser substituída pela virtual. Mas eu acredito também que a virtual não vai trazer tanto conhecimento como você E como é que trocar você mede informação. conhecimento? Eu acredito que a gente, por exemplo, eu tenho uma dúvida sobre algo, então eu vou pedir pra você vai trocar essa informação comigo e na videoaula talvez você tenha que esperar o trocar professor. informação? Eles escolhem por explicar. relevância, né? Ou tem uma equipe, né, que é refratário dessas perguntas, de qualquer lugar o aluno manda pergunta, pessoal, isso aqui é besteira, ele que não prestou atenção, né? Esse aqui só um perguntou e é fraco, essa pergunta é bem interessante, tem relevância, e por ocorrência, um monte de gente perguntou a mesma coisa. Eles abordam aquilo ali. A próxima vez que eles elaboram o material, eles já prestam atenção nesses pontos. Daí a aula vai melhorando, né? Funciona mais ou menos assim. Medir conhecimento não existe. Eu não sei mais geografia do que você. Nós sabemos coisas diferentes de geografia. É que a geografia que eu sei me dá poder social. Eu vivo disso. E a tua, tu tem que descobrir para que serve. Ela tem que ser uma vantagem para ti. No mundo do trabalho, você vender isso e receber, que é o que eu faço profissionalmente, ou de convivência. As coisas que você sabe têm que se tornar vantajosas para ti, né? Francis Bacon, conhecimento é poder, né? O que você vai fazer com o poder é outra questão. A gente vai abordar a ética, a própria educação, né? Mas conhecer é natural do ser humano. Então, o futuro, né? A gente tem disparidade muito grande da população mundial, tem gente bem adiantada, né? Você imagina assim, o Brasil tem algumas experiências que nem essa do ensino integral, de fazer multidisciplinariedade. A Universidade Federal da Fronteira Sul, em Laranjeiras do Sul, no Paraná, tem um curso que é licenciatura em Ciências Humanas. O professor que sai de lá está habilitado para trabalhar História, Geografia, Sociologia e Filosofia, porque eles entendem que elas não são distantes, né? E provavelmente vai ter um de licenciatura em Ciências da Natureza, vai ter o professor habilitado para Biologia e Química, que é próximo, e a Química é próxima da Física, porque tudo é átomo, matéria, não sei. Então vai ter o cara habilitado nessas três. É o que a gente tem hoje. Daí, gatinhando, assim, devagar. Aí olha o modelo finlandês. Não tem mais as disciplinas, nem a lista de conteúdos. A escola não te oferece o currículo. Você vai lá e diz, olha, eu quero ser popstar. Então, o que nós vamos aprender? Linguagem corporal. Oops, I did it again. Britney Spears. Vai na tua verdade. Ali, você vai descobrir quem você é, etc. Vai funcionar? Tem dado os resultados esperados para aquela sociedade. Tem mais isso, né? O que é uma educação boa? É aquela que corresponde à demanda. Essa sociedade aqui tem essas características e deu certo quando fez assim. Para mim, para uma sociedade que pretende ser tecnológica e global, né, a gente está atrasado um pouco no processo, né? Tinha que prestar mais atenção nessas tecnologias de comunicação e informação e na interatividade. Por aí. É isso, professor. Muito obrigada. Bom, nós estamos aqui com o seu Lino Frigo, meu pai. Então, ele vai responder umas perguntas para nós sobre como era o estudo de antigamente, né? Então, assim, pai, antigamente quando o pai ia para aula, tinha transporte escolar? Não tinha nada. Tinha que ser só a pé. Ou, às vezes, a gente ia a cavalo, nos mais longe. Eu nunca fui a cavalo, sempre fui a pé. Mas tinha 2 quilômetros para ir na aula. Tinha 2 quilômetros para ir na aula, né? E sempre a pé. Sempre a pé. Mas tinha calçado para botar nos pés? Às vezes eu ia de tamanco, às vezes depois mais tarde o pai comprou chinelo.
O que era esse tamanco? Era que nem um chinelo, só que tinha sola de madeira, sabe? Sola de madeira. Chinelo de pau. E na turma que o pai estudava na escola, tinha muitos alunos? A minha turma tinha uns 22, 23 alunos, da quarta série, né? Quer dizer, na época. Depois que eu estava para frente, quer dizer, né? Para trás tinha mais. Eles eram divididos em série também, que nem agora. Eram divididos em Mas série. como é que eram as séries? Era a primeira, segunda, terceira, quarta, que nem agora? Segunda e terceira. Mas não era o primeiro livro? Primeiro livro, exatamente. A cartilha, que era o primeiro, depois vinha o primeiro livro, depois vinha o segundo, o terceiro e assim sucessivamente, sabe? Aquela época tinha lanche nos intervalos? Eu levava uma batata na sacola, uma batata doce, sabe? Cada um tinha que levar o seu lanche. Tinha que levar alguma coisa. Você queria um pedaço de pão, uma batata. Sim. E as provas? Tinha prova também? Tinha. Tinha prova, sim. Como é que funcionava? Estudava uns meses, depois uma semana, duas? Vinha nas férias, assim, quando a gente fazia a prova, sabe? Vinha sempre, geralmente, um professor de fora, sabe? Né? Não era a própria professora que fazia a prova, vinha um professor de fora. Daí vinha aquela folha escrita, cheia de perguntas, de coisas, né? Então lá o aluno respondia aquelas perguntas, aquelas que tinha condições de responder, né? E os alunos, quando o aluno não fazia, vamos dizer, as tarefas certinhas, existia também castigo? Era um castigado? Como é que funcionava? Depende das coisas, né? Mas se era como nas provas, não tinha castigo, né? Porque então era reprovado, ou ganhava uma notinha baixa. Mas quando o aluno aprontava, vamos dizer? Bom, aí tinha castigo. Opa! Tinha castigo. Como é? Tinha castigo. Até eu, graças a Deus, nunca fui. Mas professor, porque na época os professores eram, você pode dizer, até malandros, sem vergonha, sabe? Botava o aluno sentado em cima da porta da escola, com 7, 8 chapéus em cima da cabeça. Todo mundo que passava na rua, assim via o aluno lá daquele jeito. Então era um choque que o aluno tomava, né? O aluno lá sentado em cima da porta da escola, com um monte de chapéu assim. Isso era o castigo, para todo mundo ver que ele tinha feito alguma coisa errada. E lá a vara pegava também, porque lá não era... A vara pegava, a professora sempre tinha uma vara de 1 metro, porque lá alcançava do começo até lá o último aluno do banco. Então tá. E o pai? O pai estudou até que série? Como é que funcionou? Sabe, na minha época, eu estudei até a 4ª série, porque mais não tinha. Mas repeti 2 anos, né? Que no primeiro ano, na 4ª série, a primeira que eu fiz, eu passei tranquilo, né? Mas eu não podia parar porque era muito novo. Então eu repeti a 4ª série, né? Daí, então, na época, eu ajudava a professora a ensinar para os alunos mais pequenos, assim, né? Que não tinha mais com quem eu sabia, tanto que nem professor quase, até a 4ª série. Mas como é que funcionou assim? Então você começou na cartilha? Opa! Isso. Cartilha. Como é que foi? Foi da cartilha? Cartilha. E nas primeiras férias pequenas eu peguei o primeiro livro, que era um livro um pouco maior, e nas férias grandes, nas férias de fim de ano, peguei o segundo livro. Assim, o pai parou de estudar por quê?
porque não tinha mais estudo na época para mim, porque eu repeti o quarto ano 2 anos, né? Justamente Então por não isso. tinha mais do que a quarta série. Só se fosse fora. Só se fosse fora, lá no interior não, né? Mas daí, e o falecido nono, com certeza... não tinha condições, né? Ele dizia, mas eu gostava de mandar este piá, mas é muito inteligente, mas não tinha como, né? Então, eu parei por aí mesmo. Aham. E hoje, assim, o que o pai vê tipo, o estudo de hoje, será que é mais fácil? Hoje tem mais coisas, né? Tipo assim, a diferença, hoje tem ônibus, né? Tem tudo. Hoje pega quase os alunos, de cada casa, né? Tudo mais fácil hoje, bem né? mais fácil hoje, Deus o livre, bem mais fácil do que na época, né? Mas então tá, pai. Vamos agradecer a entrevista e espero que para quem vai usar essa entrevista como parte de um trabalho de aula, que seja produtivo. Obrigado, pai. Tá bom. Mas, hora que precisar de mim, então... E os livros, e você tinha que ir lá, pegar um livro, e pegar outro, para poder pesquisar sobre o assunto, que não tinha onde procurar. Quer dizer, as bibliotecas ainda estavam o quê? Com pouco material para isso. Como é o respeito que se vê dos alunos hoje e antigamente? Como? Como é o respeito que se vê dos alunos hoje e antigamente? Nós antigamente, quando ia numa sala de aula, o que acontecia? Você simplesmente falava aquilo que o professor pedia. E você sentava lá no teu cantinho, quieto. Tudo era escrito no quadro, então a gente copiava tudo. E nós não tínhamos livros. O professor passava os conteúdos e você copiava tudo isso onde? No teu caderno. Como você acha que será a educação do futuro? Com as tecnologias que a gente tem hoje, grande parte da informação a gente pode buscar na internet, porque qualquer assunto que você digitar, você pesquisa. O que nós precisamos aprender na escola é o quê? É todas as outras questões mais socioeducativas, que é o quê? O respeito, o trabalho em equipe, que essas coisas a gente não aprende Socioemocionais, né? De um dia para o outro. Isso tem que ser uma convivência na sala de aula, onde eu tenho que ter o respeito com aquele que errou, né? E eu posso ajudar ele. Aquele que errou não pode permanecer sempre no mesmo erro, que ele tem que fazer algo diferente para que isso não aconteça. E essas coisas a gente só aprende na escola. E a outra forma qual é? Lendo. O povo brasileiro, infelizmente, é um povo que não lê. Você acha que a educação daqui a 20 anos vai ser melhor? Eu tenho dúvidas, porque como a gente sabe que tem muita informação que você busca hoje à distância, eu penso que se você frequenta e você não aprende tudo à distância, eu acho que é pior. Quais vão ser os ganhos e as perdas diante da tecnologia? Eu acho que o ganho é que você tem uma informação em questão de minutos, tá? E você, uma informação que você busca hoje à distância, eu penso que se você frequenta e você não aprende tudo à distância, eu acho que é pior. Quais vão ser os ganhos e as perdas diante da tecnologia? Eu acho que o ganho é que você tem uma informação em questão de minutos, tá? E você, uma informação a nível de mundo, né? E qualquer tipo de informação hoje que você pensar, você pode acessar e ter essa informação, né? Mas eu vejo que muita coisa se perde, que é aquilo que você só vai conseguir ter se você tiver o convívio com uma outra pessoa. Que aquelas diferenças que tem na sala de aula,
que só é equacionada de que maneira? Isso só vai se equilibrar a partir do momento que sabe mais ajuda o que sabe o que de repente menos, o que sabe menos vai buscar com o que sabe mais. Então, essa interação que tem entre o ser humano em sala de aula, isso é uma coisa única que, se a informação for só à distância, vai se perder.